Bom, eu sou Ariovaldo de Uberlândia. Eu tô aqui porque eu sou amigo do Paulão, do Hamilton Júnior, do César, do Paulo Júnior, mas ele não atende meu telefone quando eu ligo, então. Ah, Dorai só quando Não, eu sou. Ah, então eu não acho que eu sou amigo dele também, né? Tô aqui por cota. Eu fiquei com a responsabilidade de falar sobre fundamentação bíblica na missão. E, na verdade, o que eu tenho pensado desde ontem, já, dentro de tudo aquilo que a gente tem ouvido, é sobre alguns mitos que nós criamos com relação à missão e a se enxergar a lógica da fundamentação bíblica e que fazem parte da época em que nós estamos vivendo. Por exemplo, a gente começa a falar de coisas que nós vivemos há 20, 30 anos atrás e eu não fico confortável de contar certas histórias, porque fica parecendo que a gente é bom. E nós só conseguimos alguma projeção nesse ministério porque esse ministério é a curva de rio. Tudo os galhos, trombos e rospo, para tudo aqui. E nós, nunca tendo sido descartados, nos tornamos quem nós nos tornamos porque os caras bons amaram mais o presente cego e foram cuidar de outras coisas. Aí ficou os caras ruins, e os caras ruins fizeram o que tinham que fazer. Só que aí você fala assim, não, mas então vocês não eram tão ruins assim. Somos. Mas algumas coisas que eram instintivas para nós não são instintivas hoje. Então tudo isso, por exemplo, que o próprio Paulão falou aqui da responsabilidade, é que eu estou em profunda agonia hoje de como nós estamos repetindo uma série de expressões, mas parece que cada um está entendendo uma coisa completamente diferente. Por isso que nós perdemos força missionária. Por isso que nós temos dificuldade de plantar a igreja, de colaborar com o ministério do outro. Porque nós não estamos falando a mesma língua. Simplesmente não estamos falando. Nós usamos as mesmas palavras, mas nós não estamos pensando nas mesmas coisas. E esse negócio das palavras é muito sério. Porque na atualidade, onde que a gente está vendo a maior degradação do ser humano? Exatamente na diluição nos conceitos. Nós estamos permitindo que as palavras sejam flexionadas para representar ideias que são até contraditórias. E nós vamos simplesmente achando que são um mero detalhe. Só que este mero detalhe faz com que a sua percepção da ideia vá se corrompendo. E o problema é que o único jeito de você conhecer a vontade de Deus revelada que está nas Escrituras é por meio de palavras. Então, se alterar a Bíblia dá muita polêmica, embora tenha uns querendo fazer, eu consigo matar a Bíblia alterando o entendimento das palavras. No final, não interessa se tem Bíblia ou não, porque ninguém vai entender nada, ele vai entender o que ele quiser entender, ou o que eu quiser que você entenda. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Imagina o seguinte, eu viro para você e falo assim, ó, pensa numa cor que não existe. Pensou? Não tem como pensar isso. Por que não tem como pensar numa cor que não existe? Porque a cor, ela é exatamente uma percepção de uma experiência. Então você precisa dela representada na realidade para que depois você dê nome a ela. Então você sabe que cor existe, mas você só consegue dar nome para cores que podem ser vistas e não para cores pensadas. Uma cor pensada é impossível. É um conceito que não existe, completamente abstrato. Isso se dá porque, na verdade, a nossa mente só trabalha de maneira a compreender o significado de coisas que podem ser pensadas. Aquilo que não pode ser representado simbolicamente por meio de uma palavra, ou de um símbolo, ou de um desenho, ou de um objeto na realidade, não pode sequer ser pensado. Isso é uma limitação da realidade, não tem nada de errado nisso. Por isso você não é capaz de pensar numa cor que não existe. Aí o que acontece? Nós estamos falando a mesma língua,
aparentemente com as mesmas palavras. Nós decoramos os mesmos textos bíblicos, mas nós estamos permitindo que haja uma flexão do significado das palavras, de modo que cada um dê o próprio significado que quer às palavras. Ao invés da gente trazer isso para a discussão, para entender que a fundamentação bíblica não é uma referência a um texto bíblico, é uma referência à compreensão de um texto bíblico. E que essa compreensão não está sujeita à vaidade de quem lê. Não está sujeita às percepções daquele que está tentando manipulá-lo. Então nós não estamos com falta de Bíblia, nós estamos com falta das pessoas entenderem do que nós estamos falando. Todo esse apelo que o Paulo Júnior faz o tempo todo, que fala da comunicação, às vezes eu acho que nós não estamos entendendo também o que ele está falando. Porque quando ele fala de que a estrutura e vamos avançar, entenda que a estrutura é um símbolo. E a partir destes símbolos que foram instituídos ao longo da história, é que nós enxergamos a realidade que nós estamos hoje. Quando ele fala de abstrair da dependência dessa estrutura, ele não está falando para não fazer a estrutura. Ele está falando numa suposição de que nós já entendemos isso e agora nós podemos passar para abstrações maiores. Mas eu discordo do Paulo Júnior nesse ponto, porque eu acho que nós precisamos voltar para abstrações menores. Nós estamos entrando em julgo desigual em toda a parceria missionária, porque nós não temos alinhamento a respeito daquilo que nós lemos na própria Escritura. E eu não estou aqui para defender, não, que esta doutrina ou teologia, embora eu tenha minhas preferências como todo mundo, e sei defendê-las. O que eu estou dizendo é que nós não estamos conversando adequadamente. Hoje as pessoas não estão se convertendo, elas estão aderindo à igreja. E é aderência mesmo, não é adesão, não. Porque adesão envolve algum esforço. A aderência é assim. Eu estava lá e fiquei. Grudou. Aquela frigideira que você não doa adequadamente. E grudou. Mas não há conversão, não há nada. E esse sujeito aprende a falar igual crente, mas estas palavras, que são as palavras que nós usamos no dia a dia, como elas perderam o seu referente, a gente diz que tudo pode ser interpretado de qualquer forma, o que acontece? Nós não conseguimos pensar as mesmas coisas. Então sai entrevistando as pessoas na sua igreja e fala, missões é importante? É. Agora quer criar um problema? Pergunta para ele, o que é missão? Aí lascou tudo. Compromisso financeiro com a comunidade é importante? É. Então defina compromisso financeiro. E se ele usar dízimo, aí você fala assim, é a definição mais infantil que existe, né? Que a regra é para criança, adulto é para fazer mais do que a regra. Aleluia. Aleluia. É isso aí. Mas a gente tem que ficar na regra ainda. Vamos piorar. Pergunta para o cara se ele acha que o pecado é o problema. Ele fala, aham. Fala assim, então lista os 5 piores pecados que você acha que existem no mundo. E pede para ele trocar a lista dele com outra pessoa na igreja. Vai ter briga de facada na igreja. Porque um vai falar assim, não, isso aí que você listou não é pecado. Então não adianta usar a palavra pecado. Nós não temos nem concordância a respeito do que ela significa. Não adianta a gente falar, vamos fazer missão, vamos fazer as coisas, se nós não estamos entendendo que o primeiro esforço da mesa que nós estamos dizendo, gente, não é sentar numa mesa e pôr comida ali. Isso aí crente sempre fez. A gente sai depois do culto, eu vou num lugar, vejo mesa emendada, eu estou à paz do Senhor porque eu sei que é crente. O que nós estamos falando quando a gente está dizendo? A mesa é um símbolo que precisa ser pensado abstrativamente. E representa um lugar onde a gente vai ter as conversas difíceis. Senão essas parcerias aqui não vão acontecer. Missão Sal da Terra, para fazer as coisas lá. Esse testemunho é bem interessante. A parceria público-privada basicamente funciona assim. Se der certo, palmas para todo mundo. Se der errado, vocês pagam a conta. E respondem na justiça. Quem racionalmente tomaria uma decisão para fazer uma parceria desse jeito?
crentes que sentaram na mesa e falaram, nós somos chamados para se lascar. Então aí nós vamos fazer. Mas se isso ficasse subentendido, na hora que você vê o tamanho da responsabilidade, você fala, não vamos fazer isso de jeito nenhum. Porque não tem vantagem nenhuma, só tem dor de cabeça. Por que que hoje o jovem não evangeliza? Porque ele aprendeu as palavras, mas ele não entendeu o peso das palavras. Ele não entende o quanto que o amigo dele precisa dessas palavras que ele já tem. E que ele está dizendo que fez a diferença da vida dele, se é que fez. Para que ele queira ir lá e evangelizar. Eu fiz parte de uma plantação de igreja que eu nunca planejei. Se tem um sonho que eu não tive na minha vida, vou ser pastor. E quando esse ministério quis me ordenar pastor, eu juro para vocês que eu achei que era uma ferramenta de manipulação do sistema. Eu li Maquiavel. Eles querem deixar os inimigos bem perto. Eu só dei problema a vida inteira. Eram uns problemas bons. Aí eu falei, eles vão me deixar bem perto para me controlar. Nunca nem tentado. Por que a gente começou a fazer um trabalho de evangelismo de rua? Porque os meus amigos estavam lá. Eu queria falar de Jesus com meus amigos. Eu sabia. Tinha técnica, tinha dinheiro, tinha estratégia, tinha nada. Aí nós tivemos que melhorar um pouquinho, pedir ajuda para inventar um jeito de falar com esse povo. Aí começou o problema, o cara se converte. Para onde que eu levo esse carro? Você acha que a igreja recebia gente como eu nos anos 90? Aí eu tinha que agora evangelizar o crente. Aí você tem que aprender a fazer esse negócio. Aí fala assim, nossa, vocês são bons demais. Não, gente. Só que eu entendi uma coisa simples, o que Cristo fez por mim. E eu queria que Cristo fizesse isso pela vida do meu amigo. O problema é que esse negócio é esquema de pirâmide. Você ganha um, e ganha outro, e ganha dois, ganha quatro, ganha seis, dependendo, viram uns 50 pontinhos pretos no fundo do culto. Aí veio uns irmãos que enxergavam mais que a gente, a parceria, porque eu não teria sonhado isso nunca. Falou assim, vocês têm que plantar uma igreja. Que? Pra quê? Então, meus irmãos, o que eu queria trazer para vocês, né, pra gente conversando mais aqui, é sobre a gente ficar muito atento nas palavras que nós estamos usando. Porque essas palavras, elas podem parecer óbvias, mas o óbvio hoje não é óbvio. Você fala responsabilidade. Defina a responsabilidade. Antes de soltar a bola, demarca o campo. Porque eu quero saber muito bem do que nós estamos falando. É isso aí. Missionário, defina missionário. Missão, defina a missão. Porque esses caras doidos que vão lá e dar a vida pelo mundo é gente imbecil como nós. Não se iluda. Vou te dar uma dica com relação até aos pregadores. Não se aproxime muito dos seus heróis. Você vai se decepcionar. Todo mundo, nossa, como você é legal. Vai congregar com a gente lá. 15 dias você fica assim, Deus me livre. É horrível, a gente é difícil, como todo mundo é. Então não se aproxime dos seus heróis, sabe? Continue admirando às vezes a distância, que é melhor. E essas pessoas são pessoas como todos nós. Mas o que o cara entendeu? Às vezes ele entendeu uma coisa e ele usa daquilo como uma alavanca, algo assim. Eu preciso agora repartir com o meu irmão, com o meu amigo. Eu quero que o meu amigo entenda isso. E ele entendeu outra coisa, ele reparte comigo. Aí nós estamos sendo enriquecidos. Aí tudo passa a fazer sentido. Aí a gente começa a sonhar as coisas. E eu pisquei, passou 30 anos, plantando as igrejas, fizemos missões, mobiliza dinheiro. E quando alguém vira para mim e vem falar de dízimo, eu viro e falo assim, eu não gosto dessa conversa. Porque se eu for pôr na ponta do lápis o quanto que eu já gastei nesse negócio, talvez eu entre em depressão. Por quê? Eu gastei muito dinheiro. E sem feliz na consciência. Eu não sei nem de onde veio todo esse dinheiro. A gente já não faz conta mais. Meu pai falava para mim, quando eu era recém-casado, filho, para de gastar dinheiro com essas coisas de igreja. Concentre-se nos negócios da família. E um dia tudo isso será seu. Aí eu virei pro meu pai e falei assim, pai, um dia você vai morrer e tudo isso vai ser meu de qualquer jeito.
Ele nunca tinha feito essa conta. Ele travou. Pior que nem morreu e já é dele. O meu pai falava assim, para de comer pizza, de pagar para viajar, de fazer isso, fazer aquilo. Você vai juntar o dinheiro, vai construir um patrimônio, vai ter uns ativos, vai te dar tantos mil por mês daqui 20 anos. E aí você tá com a vida feita. Eu falei, eu quero isso. Mas aí eu perguntei para ele, o que que eu faço daqui 20 anos com essa grana? Ele falou, você vai viajar, comer pizza, lá. Eu falei, peraí, você tá querendo me comprar porque eu já tenho. Parecia o diabo virando para Jesus, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Tá assim, peraí, você quer me comer um beco que já é meu? São as falas idiotas. Aí o Paulão falando, meu pai teve um AVC há 3 anos atrás e eu tive que assumir todos os negócios da família. Eu tenho que manter a renda do meu pai sem meu pai poder trabalhar. Mais de 10 pau por mês só para manter. Assim. E aí alguns falam assim, agora você tem menos tempo para o ministério. Eu tenho menos tempo para o ministério? Não mudou nada, meus irmãos. Aumentou o serviço. Nunca foi. Aleluia. Foi. Então, gente, nós temos que definir os conceitos. Nós precisamos falar mais sobre isso. E quando a gente abre para perguntas, vamos lá. Gente, nós temos que perguntar se nós estamos entendendo a mesma coisa sobre as mesmas coisas. Sobre as mesmas palavras, os mesmos conceitos. Porque não dá. Nós falamos um tanto de coisa e fica parecendo que a gente é bom porque fez alguma coisa. O Paulão já falou isso N vezes no testemunho dele. Ele não queria ir para a África. E eu não quero ir. E se puder, não vou. Te abençoe, irmão. Mas quantas vezes a gente foi em lugares que a gente não queria? E por que a gente vai? Porque às vezes o seu amigo fala assim, não, cola comigo lá. Vai ser ruim, você vai gostar. Você vai pelo amigo. E aí você chega lá e perde a sua vida. Porque tudo aquilo que foi explicado não tem todo o significado até que você veja as coisas como elas realmente são. Então, meus irmãos, a fundamentação bíblica, nós não vamos reinventar a roda. Nós precisamos de Bíblia, de palavra, tal. Mas não adianta ficar dando estudo bíblico, por bom ficar decorando as coisas, se a gente não alinhar a comunicação. E o único lugar onde nós podemos falar abertamente sobre o que nós estamos entendendo é esse ambiente de mesa que a gente está falando aqui. E que deveria ser replicado em todos os lugares. Eu briguei já com o conselho da minha igreja. Eu falei para eles assim, ó, eu não quero saber em quem vocês votam nas eleições. Porque isso aí dá briga. Mas eu quero saber qual é o seu conceito de vida, qual é o seu conceito de liberdade, qual é o seu conceito de responsabilidade, o seu conceito de pobre. Você fala pobre, cada um pensa uma coisa diferente. Aí os irmãos lá de Goiânia, que trabalham no Alfamol para cuidar dos pobres, você fala assim, que pobre? Ué, só porque a pobreza é diferente, a gente tem uma dificuldade. O que eles têm, eu não quero, embora precise. Agora, e o que eu tenho e eles não têm? Ah, aí eu privo eles disso. Então você está vendo, falar de pobre, nós precisamos definir o que nós estamos dizendo. Porque quando você lê na Bíblia, pobre é o cara que não tem a próxima refeição. E isso é pobre. Se for transpor o conceito, é o cara que não tem, se for palavra de Deus, ele não tem palavra para hoje e noite. Se ele recebeu alguma, é só para agora. Esse cara é pobre, não. Então, alinhando o nosso entendimento sobre as palavras, eu tenho certeza que o mesmo ânimo que fez a gente cortar na carne para fazer um tanto de coisa, gastar dinheiro, porque a gente não gosta nem de fazer a conta, que você não desespera, sabe? E quantos que foram para o exterior, plantaram igreja, lá, eu tenho certeza que o ânimo é o mesmo, porque o Espírito é o mesmo. Amém. Esse papo de, essa geração perdida, papo furado. Não tem geração perdida. Eu acho que nós estamos patinando na comunicação.
E no base. No base. No base. Então tem gente que quer discutir teologia. Aí o cara traz o conceito que eu gosto de fazer o papel de advogado do diabo. O que você trouxer, eu garanto pra você que eu sei defender o contraditório. Só pra bagunçar. Aí a hora que bagunça tudo, eu viro pro cara e falo assim, vamos parar com essa discussão e deixa eu te fazer perguntas mais simples. Perguntas mais simples. Defina a salvação. Cristo te salvou de quê? O Paulão é ex um tanto de coisa. Eu não vou detalhar, Paulo. O César e o Patrick. Eu não. Vermelho. Tem condição. E eu não, sabia? Defina aí. Explicações. Você quer que eu defina mesmo? Conheço teu coração. Eu não sou tão ex igual esses caras. Mas uma coisa do evangelho é fato. Todos nós somos ex alguma coisa que para a salvação era determinante. Cristo mudou. E ao mesmo tempo nós não somos tão ex quanto deveríamos. Então quando a gente define isso, você, por exemplo, que como eu nunca usei droga ilícita. Só lícito, não basta não patrícia. Aí todo mundo, não é, você não é possível. Eu falei, eu nunca fumei maconha. Né, Leone? Gente, não fale nada pra ninguém pecar, mas eu tô vendo pra vocês que é um fato. Aí, sabe qual que era a crise do primeiro momento? Eu falava assim, eu não tenho um testemunho extraordinário. É claro que eu tenho. Isso tá ligado ao conceito de salvação, de onde Cristo me tirou. Vou lá esse sim, tá? Amor. De onde Cristo me tirou. Quem eu achava que eu era, eu estava sendo na prática, mas quem Cristo estava dizendo que eu era. Aí eu tenho história para contar, mas até eu entender esse negócio, eu achava que meu testemunho era uma merda. E que eu não servia para esse negócio. Então fala para vocês, vocês podem fazer coisas extraordinárias, mas vocês têm que focar no base. É ler Bíblia como gente grande, não é quantidade, mas é meditar em cada uma dessas coisas e trazer isso para o contexto de vocês. Bem, nós temos que brigar mais pelos conceitos, pela definição. Aleluia. Então alguém fala assim, eu não tenho mais paciência para culto. Defina culto. Eu não tenho mais paciência para liturgia. Defina a liturgia. Porque para a essência de todos esses conceitos, eu não tenho plano B. Eu não conheço outro jeito. Amém, amém. Não, mas um modelo da igreja. Nós vamos progredir, sim, mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem pregou para mim? Uns caras que sabem isso aqui de Bíblia. Mas o que eles sabiam, virou deles. Aquilo era verdade. A ponto de que eu converti, enchi eles de perguntas que eles não davam conta de responder. Aí eu percebi que eu estava lidando com gente que tinha limitações. Lidei com essas limitações durante muito tempo, achei uns caras melhorzinhos para me orientar, fui trilhando aquela parada, mas eu descobri que aquilo que eles estavam falando era verdade mesmo. O cara sabia pouco, mas ele se apoderou da verdade. Porque ele não decorou o versículo. Ele se apoderou do conceito que aquilo representava. Então, quando ele falava aquele versículo, aquilo era verdade. Agora a gente lê o Atos 1:8 aqui e tal, e é o perigo. Essa palavra é poderosa, mas no seu significado. Não apenas nas palavras repetidas. Porque senão a gente vai repetir as palavras e vai cada um cuidar da sua vida. Nossa proposta era conversar, né? Mas alguém quer perguntas, comentários, dúvidas, discordo de tudo, esse é o momento. Faulão é esse, o que mesmo? Só É muita coisa. coisa de costas. Te mostra. Eita. Mas é isso. Quando você já tem que comparar. Isso, coração. Tá vendo como é que o conceito tá formado? Tanto o conceito que o preconceito, né?
Mas Jesus nos liberta. Feito. Eu tava conversando com o Rodrigo ali, alguém falou aqui de natureza, né? Eu tava comentando com ele uma coisa que eu tava lendo esses dias, o conceito da teologia medieval, né? Tanto a patrística quanto a escolástica, de natureza não é origem, é destino. Olha que engraçado. Eu lia tudo e eu não entendia às vezes a riqueza que eles estavam falando. E aí, quando você vai ler a Bíblia, você pega e fala assim, cara, faz todo sentido. Por que que a Bíblia, por exemplo, quando pega um assunto polêmico, a questão da homossexualidade, ela não fala da identidade? Porque ela sabe que a natureza não é de onde você veio necessariamente, embora isso faça parte, ou os acidentes inerentes à vida. Mas a natureza é a natureza para a qual Deus te fez como propósito útil. Então o que você faz não muda quem você é. Paulo não tem dúvida nenhuma. Então ele fala assim, sabe o que vocês precisam fazer? Viverem segundo a natureza que Deus criou em vocês. Aí a gente acha que nós temos que olhar para trás. Não, nós temos que olhar para frente. Que a nossa natureza culmina em Cristo. Tá vendo como é um problema linguístico? Total. Agora eu te pergunto, Romanos 1 serve para falar desse tema hoje em dia? Hoje, quando as pessoas estão falando de todas as disfunções de identidade sexual, elas não estão falando nos mesmos termos que Paulo está falando. Então, só ler Romanos 1 não funciona mais. Porque o assunto ampliou. Então, talvez você vai ter que ler Efésios também, falando sobre os conceitos da nossa identidade. A Bíblia perdeu a relevância? Não, o problema sofisticou. Só que a gente passou a chamar de algo mais sofisticado, algo que era simples, para algo mais sofisticado. Como veio da gente almoçar, fiar perto da chuveira, duas noites fora. Todos os assuntos são assim, viu, meus irmãos? Todos os assuntos.